quando a gente está fazendo testes em aplicações web, uma das tarefas mais importantes é a manipulação das requisições, né? Por exemplo, digamos que eu queira testar qual que vai ser a resposta do servidor em relação a um determinado reader, eu vou ter que manipular aquela requisição e adicionar esse reader inteiramente ali dentro do corpo dessa requisição, certo? Bom, fazer isso inteiramente com o navegador pode ser uma tarefa um pouquinho complicada e não muito prática. Então, existe uma ferramenta chamada Burp Suite que a gente vai ver nessa aula aqui, que basicamente permite que a gente trabalhe e manipule as requisições de forma bastante dinâmica e bastante prática. Fora os recursos que essa ferramenta possui, ela também vai nos dar a possibilidade de manipular esses recursos, né, essas requisições de uma forma bastante prática. Bom, nessa aula aqui a gente vai trabalhar um pouco com essa ferramenta, o Burp Suite. A gente não vai explorar nenhuma vulnerabilidade em si, mas a gente vai entender um pouquinho sobre como que essa ferramenta funciona, como que a gente instala em nossa máquina e coisas desse tipo. Certo, vamos ver então antes de tudo como que a gente pode instalar o Burp Suite em nossa máquina, certo? Bom, primeiramente existe duas versões, a versão Community Edition, que a gente vai instalar aqui, e existe também a versão paga, né, que é a versão Pro. Bom, vou baixar aqui a Community Edition, estou aqui no site do Portswigger, que é o fabricante, né, que é o criador dessa ferramenta. Vim aqui, aqui ele vai me dar as versões, no caso, né, 2021.12.1, vou baixar aqui. Certo, baixei então aqui o Burp Suite e executei ali o instalador dele. E para quem não sabe, a instalação dele é bastante simples, tá? Não tem nenhum segredo. Tá executando aqui o instalador, né? Vamos esperar um pouquinho. Certo, então ele abriu aqui essa caixinha aqui para mim. Basta darmos o Next. Next. Aqui vocês modificam se quiser, no caso aqui para criar uma pasta no menu iniciar. E aqui é criar atalhos, né, para todos os usuários. Eu vou deixar assim mesmo, não precisa mexer. E pronto. Deixar instalando aqui. Ok, depois de instalado o Burp Suite, você abre ele aí e vai aparecer uma caixinha, você dá simplesmente Accept e ele vai abrir esse painelzão aqui bonito. A gente precisa fazer então algumas configurações junto do Burp com o nosso navegador para que ele funcione normalmente, certo? Bom, a gente vem aqui em Proxy, vem aqui em Options e prontinho. Aqui a gente vai ter um servidor proxy nesse endereço aqui no localhost na porta 8080 e a gente vai vir aqui em import/export CA Certificate. Prontinho. A gente vem aqui Certificate in their format, Next, e aqui a gente vem Select File e a gente salva ele aqui na desktop. Salvar aqui como Cert, dá um save, Next e prontinho. Agora a gente vai aqui para o nosso Firefox, vem aqui em configurações, a gente vem aqui até, desce lá embaixo, configurações de rede, configurar a conexão, e aqui a gente bota configuração manual de proxy, a gente bota aquele endereço lá, 127.0.0.1 e na porta 8080, aqui em HTTPS também, prontinho. Certo, depois a gente vem aqui em privacidade e segurança, descemos até lá embaixo, e aqui em certificados a gente vem em ver certificados e importar. Certo, e aqui a gente vem na nossa desktop e seleciona o cert.dir. Se não aparecer aqui, significa que o cert ele não salvou com essa extensão .dir. Então você vai lá e renomeia para .dir, não sem problema algum. Dá um open. E vai aparecer isso aqui. A gente bota aqui em confiar nesta certificação. Dá um ok. E ok, e prontinho. E para que a gente fez isso? Bom, basicamente, como eu disse, o Burp ele funciona mais ou menos como se fosse uma proxy. Na verdade, ele é uma proxy em sua essência, ou seja, todo o tráfego que for passar ali dentro do navegador, ele vai passar ali pelo Burp, que vai interceptar esse tráfego e vai nos dar a opção de manipular essas requisições que forem feitas para determinados servidores, certo? Então, o tráfego que for devolvido também passará pelo Burp e a gente pode então analisar a resposta do servidor referente àquela requisição que a gente fez. E essa parte aqui de configurar o certificado é para a gente conseguir usar o Burp em sites que possuam HTTPS. Então, agora, se a gente não tivesse configurado isso, apenas em sites sem HTTPS a gente conseguiria usar o Burp. Mas agora já está tudo certinho e a gente pode então partir para o uso.
Certo, estou aqui então no meu Burp Suite e vamos então começar aqui a brincar com ele um pouquinho, certo? Bom, a primeira aba que a gente vai ver é essa aba aqui, Target. O que essa aba faz? Bom, basicamente toda requisição que você fizer, seja ela para o GitHub ou qualquer site, como por exemplo o Twitter, o Instagram, vai ficar salvo aqui dentro dessa aba aqui, o Target, certo? E aqui a gente pode também definir algumas outras coisas que a gente não vai ver agora, mas por exemplo, quando a gente for querer filtrar apenas um servidor para que a gente possa trabalhar, a gente vai fazer isso através dessa aba aqui na parte do escopo. Mas não vem ao caso agora, a gente não vai entrar fundo nessa aba Target por agora. A única coisa que você precisa saber é que aqui vai ficar armazenados todas as requisições dos sites que você fizer, certo? Eu vou dar um exemplo aqui, vou entrar aqui, vou digitar aqui google.com, por exemplo, google.com, youtube.com. Se eu voltar para o meu Burp Suite aqui, vocês vão ver que aqui ficou salvo aqui, né, o servidor do google.com. E aqui vocês podem ver que tem outro google.com aqui, no www no caso, né, porque é outro endereço no caso. E aqui também vai ficar alguns dados, que caso você use o Firefox, por exemplo, aqui vai ter alguns outros servidores que o seu navegador está fazendo requisição, mas que não vem ao caso agora, né, são requisições que não nos interessam muito. Vamos então aqui para o coração do Burp Suite, que é essa aba Proxy. O que é essa aba Proxy? Bom, basicamente, como eu disse anteriormente, o Burp ele funciona como se fosse uma proxy, né? Em sua essência, ele é uma proxy, ou seja, todo dado que for requisitado a um servidor vai passar, é claro, antes pelo Burp Suite e depois ali a gente vai poder manipular esses dados e fazer com que essa requisição seja enviada para um determinado servidor, seja ela modificada ou não, certo? Então, quando, por exemplo, eu requisito o google.com, essa requisição ela vai vir para o Burp Suite, a gente vai conseguir manipular ela, modificar os readers, coisas desse tipo, e depois a gente pode enviar essa requisição para o servidor e obter então uma resposta em nosso navegador. E a gente vai fazer isso aqui dentro da aba Proxy. A gente vai ter também umas sub-áreas aqui, como o HTTP History, que vai nos mostrar aqui as requisições feitas, né, as requisições que passaram aqui pelo Burp Proxy. A gente vai ter o WebSockets, que são o histórico de WebSockets, que vai aparecer aqui também. E que a gente vai ter também as opções de proxy, né? A gente não vai trabalhar aqui, mas aqui a gente tem bastante coisa que a gente pode configurar dentro das opções. Mas voltando aqui para a aba Intercept, voltando aqui, vou dar um exemplo aqui de como que essa aba ela funciona na prática. Perceba que aqui está definido como Intercept is off, então eu vou clicar e agora todo dado que for requisitado a um determinado servidor vai passar, é claro, antes pelo meu Burp Proxy, né? A gente vai poder então modificar as requisições. Voltando aqui para o meu navegador, certo? Estou aqui no Google e percebam que se eu fechar isso aqui e tentar acessar o Google de novo, por exemplo, o meu Firefox ele vai ficar girando, carregando. O meu Firefox ele vai ficar carregando infinitamente, né? Por quê? Porque a nossa requisição ela foi enviada para o Burp e aqui no Burp ela está meio que pausada, ou seja, ele está esperando para que essa requisição seja enviada para o servidor. Percebam aqui, se eu voltar aqui no Proxy, Intercept, ele me deu aqui a requisição feita para o site google.com e desse modo aqui eu consigo, é claro, modificar os valores que tem aqui, como por exemplo os cookies, como por exemplo alguns readers, como o user agent, o próprio caminho, né, que aqui está o bar, que no caso é a index do site, e aqui a gente pode então enviar essa requisição para o site e receber uma resposta clicando aqui nesse botãozinho forward. Vou clicar aqui. E percebam que além daquela requisição, outras requisições foram feitas para outros servidores, como no caso aqui foi o servidor que possui www, né, www.google.com. Então, para a gente evitar de ficar dando forward sempre, o que a gente faz? A gente modifica a primeira requisição e logo após isso a gente simplesmente clica em Intercept is on para que as requisições seguintes elas sejam passadas adiante, certo? Ou seja, toda requisição que vier após aquela que foi editada será simplesmente enviada ao servidor e a resposta a gente vai ver aqui no nosso navegador. Vejam que agora o Firefox ele carregou aqui a pasta do Google, certo? Vamos ver então como a gente pode modificar uma requisição através do Burp Suite. Vou fechar aqui de novo e vou acessar de novo o google.com.
Perceba que o meu Firefox ele vai ficar carregando infinitamente, até porque a nossa requisição não foi mandada adiante, ou seja, o servidor ele não recebeu a nossa requisição, até porque ela está travada aqui no nosso Burp Suite, esperando uma modificação, esperando que seja levada adiante. Então, por exemplo, aqui, esse aqui é o corpo esse aqui é o corpo da requisição HTTP, e aqui em GET é onde a gente vai requisitar o arquivo, como por exemplo, se eu botar /SciSource e botar um forward e desabilitar o intercept, vocês vão ver que ele vai aqui no Google, ele vai agora requisitar essa pasta, ele vai me dar um erro, é claro, de 404, é porque essa pasta /SciSource ou esse arquivo, né, ele não existe nos servidores do Google, então ele vai me dar esse erro. Então assim a gente conseguiu modificar aquela requisição que anteriormente requisitava a index do site, e agora ele requisitou esse arquivo /SciSource. E como não existe, é claro, ele me deu esse errinho. Outra aba bastante importante que a gente vai ver aqui é o repeater. O que o repeater vai fazer? Bom, lembra que a gente modificou essa requisição? Por exemplo, se eu voltar aqui e vou botar aqui o intercept zone de novo, vou voltar aqui no meu navegador, vou botar google.com. Certo, agora eu fiz uma requisição para o Google e quando eu aperto Ctrl R, ele vai mandar essa requisição ali para o repeater. O que o repeater vai fazer? O repeater ele vai pegar uma requisição e ele vai te dar a possibilidade de modificar essa requisição quantas vezes você quiser e enviar ali dinamicamente essa requisição sem muito trabalho, né? Como por exemplo aqui, aquela requisição que eu fiz ao google.com, ela está aqui. Se eu, por exemplo, modificar alguma coisa aqui, teste, botar /teste e botar em send, ele vai fazer essa requisição baseada nessa modificação, certo? Se eu botar aqui, por exemplo, SciSource 3, ele vai fazer outra requisição no site do Google, certo? Então assim a gente consegue ter uma resposta imediata do servidor e analisar essa resposta dinamicamente aqui com o Burp Suite. Outra aba bastante interessante que a gente vai ver também é o decoder. O que é o decoder? Bom, basicamente quando a gente está trabalhando com servidores web, né, com aplicações web, a gente vai se deparar com vários casos onde diversos caracteres vão estar codificados com HTML encode, com base 64 e coisas desse tipo. O decoder ele basicamente possui diversos algoritmos aqui que a gente pode descriptografar, como base 64, HTML encoding, o próprio ASCII, né, da tabela ASCII e vários outros. Então o decoder a gente pode, por exemplo, aqui botar encode as, botar base 64 e botar aqui boa noite. Ele vai me devolver aqui embaixo o resultado em base 64 dessa string aqui. Se eu botar decode as base 64, ele vai me dar aqui embaixo a decodificação do base 64 da string aqui, certo? Então a gente consegue intercalar essas variáveis aqui e fazer, por exemplo, uma cadeia de criptografias, né, entre aspas, até porque base 64 não é criptografia. Creio que vocês entenderam a ideia do decoder, certo? Bom, basicamente foi essa aula. Espero que vocês tenham conseguido entender o conceito do Burp Suite. Foi uma aula bem introdutória ali para a gente só pegar o que é o Burp Suite, como que ele funciona e de que modo a gente consegue modificar as requisições através dele, certo? É claro que o Burp Suite ele é uma ferramenta extremamente completa. Você vai ter, por exemplo, as extensões que a gente não vimos aqui. Vai ter, por exemplo, o Reintruder e várias outras ferramentas que o Burp Suite possui, mas que vai ficar para uma outra aula. Então, se você gostou dessa aula aí, deixe seu gostei. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.